Bom, vamos começar então. Essa aula vai ser sobre phrasal verbs e a gente vai aprender a usar os phrasal verbs, a identificar como é composto um phrasal verb, e é isso. Um phrasal verb seria um verbo composto. Em português a gente não tem, eu acho que, exemplos parecidos com isso. Então é uma parada que acontece em inglês, em português acaba sendo só um verbo comum. Tá, primeira coisa aqui, nome, série, escola, é o básico do básico. E beleza, o que são phrasal verbs? Phrasal verbs, eles são verbos compostos que servem para expressar ações específicas. Quando eu falo de ações específicas, eu quero fugir da ideia de uma ação genérica, né? Como correr, andar, brincar, jogar, coisas assim. Como eu falei, em português a gente tem essas ações para especificar coisas, né? A gente só vai complementar ela com o restante da sua frase. Então eu vou ir até a casa de alguém, tipo, eu vou... a gente tem muito verbo em português, e a gente não precisa compor um verbo base para formar uma outra, um outro significado. Um exemplo que eu posso dar disso é o verbo break. Em inglês, o verbo break, to break something, seria quebrar, simplesmente quebrar. E a gente em português tem o verbo quebrar. Se eu for falar naquele sentido de tipo assim, aconteceu alguma coisa comigo e emocionalmente eu me acabei, eu desmoronei, eu tô muito acabado, eu tô lá embaixo, eu tô totalmente para baixo. Seria I broke down, eu quebrei, eu desmoronei, né? Ou no caso sem estar conjugado no passado, to break down. To break down significa desmoronar, you're breaking down, você tá desmoronando, no sentido de você tá se acabando emocionalmente. Em português a gente até tem, né? Como eu dei o exemplo aqui, você está se acabando emocionalmente, mas aí é diferente de um phrasal verb, é só uma frase composta aí. A tradução mesmo seria desmoronar, você está desmoronando. Então, isso são phrasal verbs, eles são usados para expressar coisas bastante específicas. Então, esses verbos eles tomam forma quando eles são combinados com advérbios, preposições ou advérbio e preposição. O que é um advérbio? O advérbio, ele é aquilo que modifica o verbo. Ou seja, se eu tô, por exemplo, ele é muito parecido com o adjetivo. A questão é que o adjetivo ele muda substantivo, né? Nouns. E o advérbio ele muda verbo. Então, tipo assim, if I'm running, if I'm singing, for example, if I'm singing beautifully, eu tô cantando de maneira bonita, bonitamente. Esse bonitamente seria um advérbio. Ou então, se por exemplo, tem aqueles verbos em inglês que até rola meme, né? Tipo take. Take tem um monte de significado. Eu posso falar take in, take out, take down. Então, tipo, take down é uma coisa, take in é outra coisa, take out é outra coisa. Os advérbios, nesse caso, você tem o verbo que é o take, e você tem o out, que seria o advérbio, você tem o in, que seria o advérbio, você tem o off, que seria o advérbio. Então, essas palavras que dão outro significado ao verbo, ou complementam ele de alguma maneira, são advérbios. E preposições, elas indicam lugar, tempo, movimento, posição, né? Preposição. Então, seria assim, estou com você. Com é uma preposição. Porque eu estou, eu sou a pessoa ali, como é que chama isso mesmo? A pessoa da frase, né? Eu é o sujeito, né? Eu estou, verbo conjugado, eu estou, sujeito, primeira pessoa, eu estou com preposição você, né? Então, preposição indica isso, certo? Então pode ser with, of, pode ser at, né? With seria com, estou com você, preposição. At seria em, né? Tipo assim, I'm at the hospital. I'm at the hospital. Eu estou no hospital. Seria tipo um equivalente a um no, em português, que indica o que? Local, localização, lugar, certo? Ou então... bom, é por aí, certo? Ou então pode ser os dois, uma mistura dos dois. A gente vai ver os exemplos ali embaixo, vai ficar mais simples. Um dos exemplos aqui de um phrasal verb que utiliza verbo e advérbio. Take off significa decolar ou tirar. Like, I'm gonna take off my shirt. I'm not gonna do it, of course.
But take off seria tirar, certo? Ou então, the plane is about to take off. Take off. Decolar, certo? Então, essa palavra aqui, composta, né? Um take, verbo, to take, pegar. Off é o advérbio. Take, pegar, fora. Nunca tente traduzir literalmente verbos, phrasal verbs, porque eles não fazem sentido nenhum se você traduzir literalmente cada um cada uma das composições dele. Então você tem que traduzir o verbo como um todo e pegar o significado dele como um todo. Então, take off, decolar ou tirar. Give in, pode ser que tenha outros significados também aqui que eu não coloquei, mas você vai daí descobrir com o contexto do que você está lendo. Give in seria ceder ou entregar. I'm gonna give in to this situation. Eu vou ceder essa situação. Ou entregar. I'm gonna give this in. Entendeu? Eu vou te entregar isso aqui. Blow up. Perceba que todos têm a mesma estrutura, né? Verbo e advérbio. Blow up, né? To blow seria explodir. Up significa para cima, como eu falei. Não adianta tentar traduzir cada parte ali da expressão, porque não faz sentido nenhum. Mas blow up, tudo junto, explodir também, assim como o verbo to blow. É que to blow pode ser, além de explodir, na verdade, acho que eu falei bobeira. To blow não... To blow, I'm gonna blow it. You're gonna blow it. Não, acho que blow não é exatamente explodir sozinho. Sempre tem que estar acompanhado do up mesmo para significar explodir. Blow sozinho, ele é uma parada bem complicada. Ele não tem uma tradução no português. Ele é tipo... That blows. Se eu falar that blows, significa tipo assim, isso é um saco. Nossa, isso é uma droga. É tipo isso não é exatamente um verbo, né? Ser uma droga, em português, não é exatamente um verbo. Então, blow é uma parada complicada. Blow pode ser também soprar. Um blow it. Então é isso. Soprar, pode ser soprar também. Então, blow up, explodir ou bombar. Certo? Explodir ou bombar. Faz sentido, né? Soprar, blow, não faz muito sentido não. Soprar pra cima, explodir. Mas eu consigo ver a lógica, né, disso aí. Enfim, explodir e bombar, blow up. Take in, assimilar ou prender, levar, né, como eu tinha dado o exemplo. É o mesmo take, mas o advérbio muda. Então, take in, assimilar. Let this... como é que eu posso dizer isso? You guys should take in the information that I'm giving to you right now. Vocês deveriam assimilar a informação que eu estou passando para vocês. Ou, I'm gonna have to take you in. Imagina a situação, a gente tá na sala, vocês estão badernando e tem um baderneiro especificamente que tá badernando demais e eu vou levar ele até a sala da diretora, por exemplo. I'm gonna have to take you in. Entendeu? No caso, é utilizado mais para policial, quando tá prendendo alguma pessoa, tem que levar até a delegacia. Eles dizem, I'm gonna have to take you in. I'm gonna have to take you in. Take you in. Take in, prender. Ou assimilar. Ou levar. Verbo mais preposição, que seria um phrasal verb composto de um verbo mais uma preposição. Get at. Get, verbo, at, preposição, indica lugar. Então, chegar a, chegar até. I'm gonna get at my house, for example. Ou get to, poderia ser get to também. I'm gonna get at hostel, or a hotel, or a motel. Nos Estados Unidos tem essa diferença aí. Motel, ele é um hotel, e hotel normal, existe a palavra, mas não é comum para se referir a um hotel onde você dorme, simplesmente dorme. Aqui, se eles verem um motel, provavelmente é possível que, se eles forem muito noob, eles entrem no motel para ficar à noite, sendo que aqui é motel para outra coisa. Então, get at, chegar a, chegar até. Pick on, implicar, atormentar. Why are you picking on me? Why do you have to pick on me like that? Pick on, to pick on something ou someone, né? Implicar com alguém ou atormentar alguém. Pick on, né? To pick on a child. Você está atormentando uma criança. To pick on your brother. Você está atormentando, implicando com seu irmão.
verbo mais advérbio mais preposição. Seria então um phrasal verb composto de um verbo mais um advérbio mais uma preposição. Ou seja, é tudo junto. Put up with. Put, verbo. Up, advérbio, certo? Put seria colocar, up, pra cima. Entendeu? Nada a ver. Nem tente fazer isso literalmente porque não faz sentido. Mas entenda que cada uma dessas palavras tem uma classe. E essas são as classes. Então, put up with. To put up with. Put up with. Put, verbo, up, advérbio, with, preposição, certo? Com indica ali posição. Então, to put up with significa aguentar ou aturar. I'm putting up with so much pressure lately. I'm putting up with so many students who don't want to make anything lately. I'm not talking about you guys specifically, but I could be talking about anyone actually. And some of you are actually not doing anything, which is, there's not much I can do about it. But to put up with significa aguentar, aturar. Então, aguentar é aturar, é tipo isso aí mesmo. É aguentar alguma coisa que tá te enchendo o saco. Get out of. Get, verbo, out, advérbio, of, preposição. Então, sair de, do ou da, né? Depende do objeto que vai vir depois. Então, to get out of my situation. I want to get out of my situation. Eu quero sair da minha situação. I want to get out of my house. I really want to get out of my house if I can. One day, I think it's a matter of months, honestly. Anyway, so get out of a place, get out of a situation. Então, sair de uma situação, de um lugar, seria get out of. No sentido de se livrar daquilo. Beleza, vamos dar uma acelerada. Alguns exemplos. Então, observem os exemplos ali abaixo, na verdade, agora, com bastante atenção. E tenha sempre em mente o seguinte: phrasal verbs ou verbos compostos possuem um significado único e diferente de quando não estão compostos. Então, como eu tinha comentado ali, eles são usados para significados específicos. Então, to put seria colocar. To put, colocar. Ele não está composto, ele não é um phrasal verb, ele é só um verbo normal. Agora, to put up with é aquilo que eu tinha falado ali, aguentar, aturar. Você está usando o verbo to put junto, mas por conta dessa composição dele, de advérbio e preposição, ele se torna um phrasal verb e ele tem outro significado daí, aguentar ou aturar. Não tem nada a ver com colocar. Seria outra coisa. Então, vamos a alguns exemplos aqui. Então, tipo A. Phrasal verbs formados por um verbo mais um advérbio, eles podem ser intransitivos, eles não precisam de objeto, ou transitivos, eles precisam de objeto. Então, na coluna esquerda aqui você tem os verbos intransitivos e na direita você tem os transitivos. O que eu digo quando eu falo que eles não precisam de objeto ou precisam de objeto? Seria para dar sentido ao phrasal verb. Então, se eu digo, como eu dei o exemplo lá no começo, to break down, que significa desmoronar. O que está desmoronando? Não sei. Mas desmoronar já faz sentido. To break down. Se eu só falo to break down, eu consigo ter um sentido nesse phrasal verb. Então, eles não precisam de um objeto. Se eu falar para você, I'm gonna break down if this continues to happen, eu vou desmoronar se isso continuar acontecendo. To break down, ele é suficiente por si só. Então, eu vou desmoronar se isso continuar acontecendo. Agora, então ele não precisa de um objeto para que ele faça sentido. Agora vamos pegar um que precisa de objeto. To bring a subject up. To bring a subject up. Trazer um assunto para a mesa ali, jogar na roda. Seria basicamente isso. Se eu disser to bring up, I'm gonna have to bring up. Não faz sentido, eu vou trazer. Trazer o quê? Você precisa dizer o que é. Então, to bring a subject up seria trazer algum assunto para a mesa. What are you going to bring up? I'm going to bring up some new ideas. I'm going to bring a new idea up for you guys. Então, eu vou trazer uma nova ideia para vocês. O que você está trazendo? I'm bringing a new idea. Ou I'm bringing up a new idea. Ou I'm bringing a new idea up. Entendeu? Então, ele precisa de um objeto. To catch up. To catch up é aquilo que você põe no lanche. Catch up. Então, não é. Catch up seria ficar em dia mentalmente com algum assunto. Tipo assim, vocês não estudaram, não viram os últimos 2 formulários e aí agora vocês precisam. You need to catch up to what we are studying.
Então vocês precisam alcançar, vocês precisam se colocar em dia ali. Não sei como que é uma boa adaptação em português. Seria ficar em dia, seria se atualizar, vamos dizer assim, com alguma coisa, né? Então se eu digo só to catch up, pode significar alcançar. Aqui ele está to catch somebody up, seria um outro significado. Vamos considerar to catch something up. Então seria se atualizar com algum tipo de assunto. Então I'm gonna catch these forms up, for example. No, I'm gonna catch up to these forms. Seria uma parada diferente daí. Bom, vamos usar o exemplo daqui para não ter erro, então. Vamos mudar. Ao invés de to catch something up, vamos falar to catch somebody up. Aqui daí já muda o significado, esquece a questão de atualizar, apesar de também ter esse significado. Mas vamos usar o exemplo que está aqui. To catch somebody up significa alcançar alguém. Alcançar no sentido de, pô, a pessoa está longe e eu estou alcançando ela. Então, to catch, I'm gonna catch my friend up. I'll see you later, I'm gonna catch him up. Então, tipo, tô falando com alguém me parou, o cara continua andando, é meu amigo, eu falo, viu, eu vou alcançar ele lá. Falou, até mais. I'm gonna catch him up. I'm gonna catch him up. I'm gonna catch my friend up. Então, seria isso. E aqui, no caso, o objeto é o somebody, é o meu amigo. A gente vai entender melhor nos exemplos aqui embaixo. Observe. Então, o que é intransitivo ou transitivo? Intransitivo, ele não precisa de objeto para fazer sentido. Então, to carry on, continuar. To get up, levantar. To grow up, crescer. Só isso já faz sentido por si só. I'm gonna grow up. I am a grown up. Ou I'm gonna grow up. Ou I'm gonna get up. I'm gonna carry on. Então, eu vou continuar, eu vou levantar, eu vou crescer. Isso já faz sentido por si só. O transitivo, ele precisa de algo mais para fazer sentido. Então, I'm gonna pick up. What are you gonna pick up on? Entendeu? Se eu digo, eu vou pegar, o que você vai pegar? Vai pegar o quê? A pergunta já surge na sua cabeça na hora. Tipo assim, eu vou crescer. Se eu digo, eu vou crescer, mas vai crescer o quê? Não preciso disso, porque só crescer já é suficiente por si só. Agora, se eu digo, I'm gonna pick up. I'm gonna pick up. I'm gonna pick up. Pick up, pick up, pick up. I'm gonna pick up. That needs an object. Alright? Isso precisa de um objeto para que faça sentido. Você vai pegar o quê? Entendeu? Então, to pick the pencil up seria pegar a caneta. To pick the pencil up. Eu falei estojo, cara, que mula. Eu vou mudar isso aqui. Não é estojo, não. Eu vou mudar antes de enviar pra vocês. Por que eu pensei em estojo? Caneta veio estojo na minha cabeça. Pencil case, talvez. Que burrice. Enfim, vamos considerar estojo, então. Vamos considerar caneta. Esquece o estojo aqui. Não, vamos mudar isso agora. Caramba, que saco, mano. Burrice, que burrice. To pick a caneta. O sentido é o mesmo, então não tem problema. Dou uma atualizada aqui, é nóis. Cadê? Beleza. Então, to pick the pencil up. Pegar a caneta. O que eu tenho aqui? Eu tenho um phrasal verb transitivo, por quê? Porque eu estou pegando, certo? Pegar a caneta. A caneta é o objeto a ser pegado. Transitivo porque ele precisa de um objeto para fazer sentido. Se eu disser só to pick up, não faz sentido, porque o que eu vou pegar? O que eu estou pegando? A caneta. A caneta é o objeto, então ele se torna transitivo, por precisar de um objeto. To clear up the room. To clear the room up. Ou clear up the room também funcionaria. Mas to clear the room up seria limpar. Precisa limpar o quê? O quarto. O quarto ele é o objeto a ser limpado. To leave the dog out. Deixar o cachorro fora, para fora. Então, cachorro é o objeto a ser deixado para fora. I'm gonna leave out. What are you gonna leave out? Tipo, vou deixar para fora. O que você vai deixar para fora? Você precisa dessa informação, desse objeto, logo é transitivo. Então, beleza. Mais um aqui. Mais um tipo, né? Então, aqui, beleza. Transitivo e intransitivo ficou claro, não é nada complicado. Tipo B, phrasal verbs formados por um verbo mais uma preposição. Eles são todos transitivos. Então, sempre que você tiver um phrasal verb, como a gente viu no exemplo lá em cima, que é formado por um verbo mais uma preposição. Eu falei transição, se eu falei se eu sou retardado, mas é uma preposição. Então, ele precisa sempre de um objeto, nesse caso. Então, phrasal verbs made from a verb plus a preposition are all transitive. Então, to add to something. To add to something. Se eu disser I'm gonna add to, eu vou
acrescentar. Você vai acrescentar o que? Ou a que? I'm gonna add to my collection of Yu-Gi-Oh! Cards. Eu vou acrescentar a minha coleção de cards do Yu-Gi-Oh! Então, tipo, isso é um objeto gigante, né? Minha coleção de cards do Yu-Gi-Oh! Seria o meu objeto. Então, ele precisa sempre de um objeto para fazer sentido. To laugh at. Bro, I'm laughing at. You're laughing at what? Tipo, eu tô rindo de... Parece que você engasgou e não vai terminar a sua frase. Então, I'm laughing at, você precisa rir de alguma coisa, né? É o que faz sentido. Então, I'm laughing at, a não ser que você mude a estrutura da sua frase, que daí já foge de phrasal verbs. Tipo, se eu disser só I'm laughing, você não precisa de objeto nenhum. Se eu tô rindo, tô dando risada, aí não importa do que é. Mas se eu tô usando a estrutura de phrasal verb, com um verbo mais preposição, I'm laughing at é a preposição, eu preciso estar rindo de alguma coisa. Então, I'm laughing at you. I could be laughing at you. Então, isso seria o objeto. Então, portanto, todos aqui são transitivos. Vocês podem ver esse exemplo e tentar usar o reverso lá para traduzir, que ele traduz muito bem essas expressões aqui. Alguns tipos de... Eu vou ler a explicação aqui ao invés de ficar... Senão eu vou ficar me repetindo toda vez. Seguindo a mesma lógica, preposições, então, são palavras que indicam lugar, posição, tempo ou movimento, como eu tinha falado lá no começo. Então, observe os exemplos de phrasal verbs compostos de verbo mais preposição e lembre-se que são todos transitivos. Então, to add to the conversation. To add to the conversation. Acrescentar a, to add to, conversa. Conversa é o objeto ao qual algo será acrescentado. Esse é o objeto, ele precisa disso. Senão só vou acrescentar a. Acrescentar o quê? Então, to come across my old friend. Outro exemplo, to come across my old friend. Well, I came across. Where or who, to who, what the hell are you talking about? So, então, to come across my old friend seria encontrar-se com o meu velho amigo. O velho amigo é o objeto com o qual eu me encontrei. Então, deu para sacar que ele necessita de um objeto e o objeto é isso. É geralmente a ação a qual aquela coisa está sendo sofrida ou certas coisas nesse sentido. Você tem o verbo que representa uma ação e você tem um objeto a qual essa ação vai ser feita ou do qual essa ação vai ser retirada, seja lá qual for o exemplo da sua frase. Então, alguns verbos tipo B são duplo transitivos, ou seja, tanto o verbo quanto a preposição precisam de um objeto. Então, o que significa isso? Um exemplo aqui. To pay the assistant for your shopping. Então, pagar o assistente pela sua compra. A gente tem dois objetos aqui, é o assistente e a sua compra. E a gente tem um verbo, que é pagar, e a gente tem o for, que é uma preposição. Então, pagar é o verbo, o assistente pelas suas compras. O assistente é o objeto do verbo, o que será pago, certo? E as suas compras é o objeto da preposição pela qual você está pagando, certo? Então, eu tenho a necessidade de especificar tanto o que, nesse caso aqui dessa frase. Se eu dissesse, por exemplo, eu vou pagar pelas minhas compras, funcionaria, mas daí não seria um duplo transitivo, seria só as minhas compras com um transitivo só, que seria um objeto só, pelo qual eu estou pagando. Agora, se eu dissesse, eu vou pagar o assistente pelo quê? Você precisa especificar. Então, ele necessita de mais um transitivo ali, que seria um outro objeto. Então, pagar o assistente pela sua compra, certo? Deu para entender? Pagar, então, é o verbo. O assistente é o primeiro transitivo, é o primeiro objeto para o qual você vai pagar. E as suas compras é o que você está pagando. Então, a estrutura da frase necessita que você especifique mais coisas. É um pouco complexo, mas a gente não vai focar nisso. Eu coloquei ali também. A gente não vai focar nesse duplo transitivo aqui, por enquanto. Então, phrasal verbs compostos. Mais um exemplo aqui. Mais um outro tipo. Uma outra característica ali dos phrasal verbs. São os que têm a composição de advérbio e a preposição. Certo? Então, você tem um phrasal verb. Ele é composto por um verbo, um advérbio e uma preposição. Então, tudo que a gente viu ali somado, juntos, os três. A gente viu lá no começo como é que funciona. Então, eles são transitivos e precisam de objeto de preposição sempre. Sempre. Certo?
Então, phrasal verbs with an adverb plus a preposition all take a prepositional object. Então, to be fed up with something. To be fed up with. I'm fed up with. If you're fed up with, se você tá de saco cheio. To be fed up significa estar de saco cheio. Eu tô de saco cheio já. Então, to be fed up. I'm fed up. Se eu disser só isso, I'm fed up, eu tô só conjugando um verbo normal. Ainda é um phrasal verb, mas eu só tô conjugando ele. Mas se eu disser, utilizando a preposição, advérbio mais preposição, I'm fed up with. I'm fed up with what? You have to specify it. Você tem que especificar com o que você está de saco cheio, já que você usou o with. Você usou a preposição with, então você tem que especificar. Senão fica parecendo que você engasgou. I'm fed up with... Isso não faz sentido nenhum. Então, to be fed up with significa eu estou de saco cheio com, ou de, né, em português de, alguma parada. Eu tenho que falar, eu estou de saco cheio da vida. I'm fed up with life. God damn it. It sucks. Entendeu? Então, to carry on with também, outro exemplo aqui, seria continuar com o quê? Com o que você está fazendo. Tipo, alguém veio aqui e me interrompeu, please, let me carry on with my class. I'm kind of busy right now. Então, to carry on with, outro que também tem a preposição ali na frente, você vai precisar de um objeto preposicional. Sempre, certo? Então, beleza. E vários exemplos aqui que vocês podem ver e usar. E sucesso. Então, é mais fácil do que parece. Um objeto de preposição será quase sempre aquilo que vem depois da preposição, né? O objeto de preposição, ou seja, I'm with my partner. I'm with my partner. Eu estou, só a conjugação normal de verbo, eu estou com, preposição, meu parceiro, objeto de preposição. Então, com é a preposição, indica uma posição, eu estou com alguém. E o meu parceiro, ele é o objeto de preposição, é aquele com quem eu estou, certo? Então, portanto, observe bem os exemplos e substitua something, que é alguma coisa, por um objeto, e someone, aqui nos exemplos, você pode substituir someone por uma pessoa. E aí você vai estar construindo um phrasal verb gramaticalmente correto. Então vamos testar, certo? Vamos testar essa parada. To go back on something. To go back significa voltar. Eu vou voltar on, I'm gonna go back on... let's see, I'm gonna go back on my my master thesis. Vou voltar à minha tese de mestrado, certo? Significa assim, go back on seria voltar para, no sentido assim, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Como o exemplo que eu dei aqui, alguém me interrompeu e eu quero voltar a dar a minha aula. Então, please, I'm gonna go back to my class, or I'm gonna go back on track. I'm gonna go back on my class. Então, isso aqui funciona assim. Você substitui o something por algum objeto. Você percebe que o jeito que eu estou colocando aqui, eu também estou usando pronome possessivo. My, your, his. Nesse caso aqui, se vocês forem fazer isso, vai ficar um pouco mais complicado, porque a gente não estudou isso ainda. Alguns de vocês sabem, eu já sei disso, mas a gente não estudou algumas dessas características que a gente precisa para formar um phrasal verb bem complexo, né? Então vamos tentar um outro exemplo aqui que eu posso só trocar mesmo o something por um objeto, simplesmente um objeto. To break in on someone seria uma pessoa. Então vamos substituir por uma pessoa. To break in on Obama, primeiro nome que veio na minha cabeça. To break in on Obama. Eu estou to break in on seria tipo assim, eu interrompi o Obama. E something, algum exemplo ali de trocar something por objeto seria to put in for. To put in significa tipo assim, eu vou assumir o lugar dele, eu vou assumir a culpa, eu vou botar minha mão no fogo por, talvez. So, to put in for something, não, botar minha mão no fogo também por alguma coisa não faz muito sentido. To put in for seria... Não, tô falando besteira. To put in for seria... Como que eu posso colocar isso? Seria... To put in for, é tipo assim, I'm putting in the money for my car. Tipo assim, eu tô investindo, digamos assim. Eu tô investindo pra alguma coisa. Ou em alguma coisa. To put in for a car. I'm putting in for a car. Então, tipo, to put in for a car, por exemplo, car
significa... Você vai ter que quase sempre usar pelo menos um artigo. Tipo a ou an. A ou an. Porque senão to put in for car. To put in for car, não. Não faz sentido. Ele falta alguma coisa ali. Então você precisa colocar pelo menos um artiguinho ali antes do something ou do someone. Exceto someone. Someone não precisa. Desculpa. Someone não precisa. Something precisa pelo menos de um artigo. Então to make up for... to put in for seria investir em um carro. To put in for a car. To put in for a car seria... Eu tô ali colocando e investindo dinheiro num carro. Beleza. Então os exercícios, na verdade, aqui eu dei todas essas explicações. Seria legal se vocês assistissem esse vídeo inteiro. Eu acho que ele não vai ficar muito curto. Mas o principal aqui é o seguinte. Os exercícios eles são extremamente simples. Mas eu queria que vocês lessem isso aqui para tentar pelo menos compreender. Mas os exercícios aqui são bem de boa. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão selecionar a alternativa que classifica corretamente as frases, né? E classifica dentro dos exemplos que a gente viu aqui. Então, essa frase ela é um phrasal verb composto de verbo mais advérbio, ela é um phrasal verb composto de verbo mais preposição, ou ela é um phrasal verb composto de verbo, advérbio e preposição. Então, aqui eu dei mais uma definição bem curtinha aqui do que é uma preposição e um advérbio. E aqui tem os exemplos. Então, to fall down, o que é isso? Isso aqui é um verbo mais preposição? É um verbo mais advérbio? Blá, blá. Então, vocês vão pegar, selecionar aqui, responder, é sucesso. E não tentem me tapear escrevendo qualquer coisa no formulário, porque eu sei que o que vem depois vai ser o seu roubo. Então, isso aí não funciona aqui comigo, não. Eu anulo. Eu não tô nem vendo, velho. Mas é de boa. Qualquer dúvida é só falar comigo. É nóis, é realmente uma parada mais complicadinha, mas qualquer coisa é só perguntar pra mim e show de bola. Não tem erro. Adiós.